No número 43, a gente tem essa figura que mostra aqui uma superfície superior, onde a gente tem uma corda e nessa corda a gente tem pendurado uma massa que pode desenvolver um movimento oscilatório aqui que está contido no plano da página, tá? Então, esse corpo aqui ele faz essa trajetória curvilínea aqui, fazendo uma oscilação. Nesse instante específico aqui que a gente tem retratado na figura, o problema diz o seguinte: na figura, um objeto cuja massa é de 50 kg oscila no plano da página, preso a uma corda de comprimento de 20 metros. Quando o ângulo θ é de 20 graus, a velocidade do objeto é de 8 metros por segundo. Encontre a tensão na corda. Então, toda vez que a gente tem um movimento circular, a gente tem uma aceleração. Então, a gente sabe qual é a direção do sistema de referência que a gente tem que escolher, né? Então, como a gente sabe que a aceleração no movimento circular aponta para o centro, na verdade não é a única aceleração, né? A gente pode ter uma aceleração tangencial também, mas como a gente está, na verdade, interessado em só determinar qual é o valor da velocidade, então a gente pode pensar no seguinte: colocando um eixo x que aponta para o centro da trajetória aqui, e colocando as forças que a gente tem nesse sistema, que vão ser uma tensão que aponta para o centro da trajetória. Então aqui, continuando o eixo x, a gente tem nessa direção. Escolhendo aqui o eixo y perpendicularmente à direção do eixo x. Vou colocar ele aqui como sendo o eixo y. E aqui a gente tem também um eixo, a força peso, né? Que aponta nessa direção aqui. Note o seguinte, que esse ângulo aqui, θ, é um ângulo entre essa reta aqui e essa linha vertical. Só que quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem duas retas paralelas e uma terceira que atravessa essas duas, esse ângulo aqui é θ. E esse ângulo aqui também é θ. Então isso quer dizer que esse ângulo aqui também vai ser θ. Então se a gente olhar só para o eixo x aqui, a gente vai perceber o seguinte, que aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Só que essa aceleração vai ser necessariamente a aceleração centrípeta. Agora, o que vai ser força resultante em x? É a soma das componentes das forças projetadas na direção do eixo x. Então a gente tem a tensão apontando no eixo x, mais o peso apontando em x. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Note, no entanto, que a tensão ela aponta diretamente na direção de x, então a gente pode substituir tx por t. E o peso ele tem uma componente que vai ser dada por P vezes o cosseno do ângulo θ, que vai dar essa componente, essa projeção aqui lateral, né? Então a gente vai ter aqui P cosseno de θ. Só que veja que essa projeção no sentido negativo do eixo, então tem que colocar um sinal negativo aqui. Isso tem que ser igual a massa vezes aceleração centrípeta. Um problema que é que a gente determine a tensão, basta a gente pegar e isolar T. Então, se eu pegar e colocar esse P cosseno de θ para o outro lado, eu vou ficar com massa vezes, agora substituindo aqui a aceleração centrípeta por v ao quadrado sobre r, a gente fica com m, que multiplica v ao quadrado dividido por r, mais peso vezes o cosseno de θ. Mas peso é massa vezes a gravidade. Então, multiplicando ainda por cosseno de θ. Notem que essa massa a gente pode colocar em evidência e escrever m, que multiplica v ao quadrado dividido por r, mais g vezes o cosseno de θ. Aqui a gente já pode substituir os valores que são dados, né? Porque a massa é dada, a velocidade é dada, o raio dessa trajetória circular é o próprio comprimento L da corda, que também é dado. G é conhecido, o θ também é dado. Então, se a gente utilizar um número de algoritmos significativos adequados, nosso resultado vai ficar como 6,2 vezes 10 na 2 newtons. Sabem que, na verdade, esse problema aqui existe um outro componente da aceleração, tá? Só que, assim, a gente não consegue
saber qual que é o valor dela. Então, como a gente quer determinar só qual que é a tensão na corda, e a gente tem velocidade, tem essas outras condições, a gente consegue, só olhando para o eixo X, onde X é um eixo que aponta para o centro da trajetória, a gente consegue escrever aqui qual que vai ser a tensão. Poderia ser um problema mais complexo em que isso não fosse possível, simplesmente porque, em geral, quando a gente vai resolver, a gente coloca a direção do eixo X na direção do vetor de aceleração para que o eixo Y seja um eixo de equilíbrio. Mas nesse caso isso não é possível porque a gente tem uma aceleração tangencial devido a essa componente aqui da força-peso, só que a gente até tem condições de calcular ela porque a gente sabe qual que é a massa e sabe qual que é a força. Né? Então se a gente pegar ela para o eixo Y, a gente tem que a força resultante em Y vai ser igual a massa vezes a aceleração em Y, que vai ser uma aceleração tangencial. Né? Então a força resultante em Y vai ser TY mais PY, que vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. TY é zero, não tem componente nessa direção. E PY vai ser, devido à minha escolha de sistema de referência aqui, vai ser negativo, né, porque apontando no sentido negativo a projeção. Então vai ser menos peso, que é m vezes g, vezes o seno de θ. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Então aqui que eu posso cortar a massa aqui e eu determino que a aceleração tangencial ela vai ser igual a g vezes o seno de θ. Mas isso na verdade não é algo por uma peça. Então só de escolher aqui o eixo x nessa direção a gente já consegue resolver o problema. Agora se a gente fosse tentar escolher a direção do eixo na direção do eixo da aceleração, aí já não seria possível. A gente teria que passaria mais trabalho, né? A questão aqui é que a gente pode simplesmente colocar um eixo apontando para o centro da trajetória e a gente consegue resolver o problema. Na verdade, a maior parte dos movimentos circulares, assim, a ideia é justamente a gente colocar um eixo que aponta para o centro da trajetória. Em geral, essa vai ser a própria direção da aceleração, mas nem sempre é o caso. Ainda assim, o problema é mais fácil de resolver quando a gente faz essa escolha. Esse problema é um pouco mais simples, é isso.